como esse assunto da digestão é bem longo, gente, o que nós estamos fazendo aqui é um destaque, né, daquelas partes que são bem importantes, né, para a gente entender o percurso, ok? Então, o alimento saiu do estômago, tá? Então, aqui, o que era bolo alimentar que chegou no estômago, saiu agora depois do processo de quimificação, que é o nome da digestão química no estômago. Ele vai se transformar em quimo, uma massa pastosa, tá? Que vai ser lançado, então, no intestino. Aqueles barulhinhos que a gente às vezes ouve, como se fosse um ronco no estômago, na verdade são os movimentos ondulatórios que o estômago faz para levar a comida de um lado para o outro. Ou então, se a gente não se alimentou, quando ele está em busca do alimento. O mascar alguma coisa, né, o mastigar, vai já estimulando o estômago a produzir o suco gástrico para ele receber o alimento, tá? Então, esse processo que a gente vai percebendo, tá, ao longo da digestão. Quando ele chega no intestino delgado, porque o intestino se divide em duas porções, o delgado e o grosso, no delgado é que se completa todo o processo de digestão. Tá? Aí que nós vamos ter a ação de todas as enzimas dos nutrientes. Lipases para as gorduras, proteases para as proteínas e amilases para os carboidratos. Mas antes desse processo se dar, a gordura, por exemplo, que é muito extensa, um componente, assim, um nutriente muito grande, vai receber a ação da bile. A bile é um líquido, tá, preparado no fígado, produzido pelo fígado, um dos órgãos anexos lá do nosso sistema digestório. Ele produz, então, esse líquido que é um detergente, tá? É como se fosse um detergente. Quando ele é lançado no intestino, a gordura se desmancha toda em pequenos grãos, em pequenas gotículas, para que essas enzimas possam, então, agir sobre elas e concluir o trabalho de transformação, tá? Então, junto com a bile, tá, que é esse líquido produzido pelo fígado, fica armazenado primeiro na vesícula biliar e quando o alimento começa a ser processado no intestino, então a vesícula lança dentro do intestino, nessa primeira porção do intestino, que é chamada de duodeno, para fazer o processo, tá? O intestino delgado se divide em algumas porções e tem nomes diferenciados em cada porção que ele vai se dividindo, tá? Ele então recebe nessa primeira parte, ele conclui o processo de digestão, de transformação do alimento com a ação desses três líquidos, 2 sucos e um detergente. O outro suco é produzido pelo pâncreas, a terceira glândula anexa ao sistema digestório, tá? Que ela vai ter funções bastante importantes na produção tanto de hormônios quanto dessas secreções, que é o suco pancreático. E também um suco produzido pelo próprio intestino, que é chamado de suco entérico. Então, a ação desses três líquidos, que tem um conjunto de proteína, de enzimas, né, que são proteínas diferenciadas, é que vão agir sobre o alimento, concluir a transformação para chegar naqueles três produtos finais dos nutrientes que nós vimos no início, que são a glicose, o aminoácido e o ácido graxo e o glicerol. Esses três produtos, então, é que vão ser absorvidos quando chegam lá na porção quase que final do intestino delgado. Eles vão ser absorvidos e passar para o sangue. O sangue, então, vai levar esses nutrientes até a célula para serem utilizados. Então, nessa porção, nós vamos observar também umas estruturas que são chamadas de vilosidades, porque parecem os dedinhos que ficam na superfície da célula do intestino,
e vai aumentar a capacidade de absorção dos nutrientes. Imagina, se a célula fosse assim lisinha, ela ia absorver um tanto de nutrientes. Porém, quando ela faz isso aqui, ela absorve em toda essa extensão, assim, ó, os nutrientes. Então, ela absorve muito mais nutrientes que se fosse linear. Então, essas estruturas aqui estão lá no intestino fazendo essa ação, ok? E essas células do intestino, gente, se renovam a cada 24 horas, quase que diariamente, fazendo com que o processo intestinal, né, da ação do intestino, seja bem eficiente, tá? Depois que ele passou por esse processo todo aqui dentro do intestino delgado, então aquela substância, uma massa semilíquida ali, vai ser levada, já é o parte de resíduo dos alimentos, vai ser levada para o intestino grosso, tá? No intestino grosso, então, é que vai começar a ação da flora intestinal ou microbiota intestinal, onde nós temos uma série de bactérias que vão auxiliar também na decomposição desses restos alimentares para depois serem eliminados do corpo. Então, é um resíduo que já não tem mais função, já foi retirado todo o nutriente, então ele vai ser eliminado do corpo. E aí a formação desse bolo fecal, junto do intestino grosso, que é a região que é chamada de cólon, tá? Nós vamos ter um ascendente, um transverso e um descendente. Tá? Então, enquanto o bolo fecal vai passando por essas regiões, ele vai tendo reabsorção de água e a ação de um pigmento chamado bilirrubina, que vai dar a cor característica às fezes, tá? Então, e assim, quando tiver pronto o bolo fecal, que chegar na porção chamada reto, ela então vai ser, esse resíduo então vai ser eliminado do corpo, ok? Então, são assim, os pontos principais dessa função da digestão, gente.